Oi amigos, tudo bem? O vídeo que eu trouxe pra vocês hoje nada mais é do que um vídeo das minhas próprias experiências, de coisas que eu passei ao decorrer da minha caminhada. Eu ainda estou no começo da minha caminhada com Deus, mas foram coisas bem no comecinho, coisas que eu poderia ter evitado e que me trouxeram muitos machucados, muito aprendizado. Então eu queria deixar pra vocês 10 tópicos de erros que eu cometi no começo da minha conversão. Vamos lá. Número 1. Igreja não é Tinder. Mulheres cristãs, homens cristãos, se você começa a ir numa igreja com a intenção no seu coração de achar alguém para se relacionar, de achar alguém para você namorar, de achar alguém para tapar um buraco em você, de achar alguém para você não ficar sozinho, de achar alguém por conta de carência, você vai se frustrar. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, pessoas machucadas, que cada vez mais tentam caminhar para parecerem semelhantes a Cristo. Então, na minha conversão, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na minha igreja foi: nossa, eu vou achar um varão aqui e ele vai ser um príncipe no cavalo branco. Eu acho que o príncipe desceu e veio o cavalo. Então, me frustrei sim no começo da minha conversão, porque eu me relacionei com uma pessoa, eu estava ainda totalmente machucada. Essa pessoa teve uma atitude comigo igual aos outros homens que eu já tinha me relacionado no mundo, fez uma ferida muito grande em mim, mas graças a Deus isso não foi o suficiente para abalar a minha fé. Eu perseverei. Número 2. Tire as suas expectativas das pessoas. Se você conhece alguém, que você começa a ter uma amizade, se relacionar, não coloque expectativa nessa pessoa, não vista nessa pessoa uma capa da perfeição, não fique pensando que essa pessoa nunca vai errar com você, porque se você não estiver alicerçado na rocha realmente, e você estiver indo na igreja só por conta de fulano, de ciclano, uma hora essa pessoa pode ser que ela te decepcione, pode ser que essa pessoa erre, porque essa pessoa é humana, e você vai se frustrar. Então, meu conselho é: não coloque, tire totalmente suas expectativas das pessoas. 3. Peça a Deus cura. No começo da minha conversão, eu lembro que eu pedia muito pra Deus coisas erradas. Por exemplo, eu pedia pra Deus um namorado, eu pedia pra Deus um aumento, eu pedia pra Deus coisas totalmente fúteis. Só que a minha maturidade naquele momento só enxergava aquilo, as coisas materiais. E eu não conseguia ver que havia muitas coisas em mim, dentro de mim, que precisavam ser curadas. Eu precisava de cura emocional, de cura sentimental. Eu precisava que Deus trabalhasse na minha carência, no âmbito familiar. E enquanto eu não me frustrei mais ainda com pessoas, eu não percebi que de fato eu precisava pedir pelas coisas certas. E foi quando eu direcionei as minhas orações para Deus, para as coisas certas, para que Deus me desse sabedoria, para que Deus tirasse de mim os meus achismos. De fato, Deus começou a trabalhar em mim, então eu comecei a mudar a minha perspectiva. 4. Não espere que ninguém vire a sua babá espiritual. No começo da minha caminhada, eu tinha comigo, no meu pensamento, no meu achismo, na minha ignorância, que os líderes, pastores, eles tinham que me pegar no colo e me levar para perto de Deus. E nesse processo do meu achismo, eu me frustrei demais, porque um líder, um pastor, seja lá quem for que você comece a criar vínculos na igreja, comece a ter comunhão com essa pessoa tem a vida dela, tem as mazelas dela. O pastor, ele tem sim que pastorear suas ovelhas, mas pensa comigo, você que tá vendo esse vídeo, você já tem um nível de maturidade, certo? Então você não concorda comigo que talvez você caminhando com as suas próprias pernas, seu processo seja mais fácil? Ao invés de você esperar que alguém te pegue no colo e passe por um processo que você tem que passar? Então a gente tem que aprender a caminhar sozinho, a não depender e não colocar expectativas em pessoas, principalmente em líderes. Número 5. Dependa somente de Deus. Quando você tira a expectativa das pessoas e você coloca a sua expectativa em Deus, você passa a depender de Deus. Então nada do que aquelas pessoas fizerem vai te tirar dos caminhos de Deus, vai te decepcionar, vai fazer com que esfrie sua fé, porque você vai estar alicerçado, entendeu? Então dependa somente de Deus. Você tá indo na igreja com a sua amiga Mariazinha teve um problema, ela não vai mais na igreja, ela não quer mais ir. Você vai deixar de ir por conta da Mariazinha ou você vai continuar indo porque a sua intenção não é ir por conta da Mariazinha, é ir porque você quer ter comunhão com Deus, quer adorar a Deus, quer seguir no caminho de Cristo, entendeu? Tire a sua dependência das pessoas e não condicione a sua ida à casa de Deus por conta de pessoas, de amigos, de conhecidos, de parentes. Você tem que aprender a caminhar com suas próprias pernas. Número 6. Esteja com pessoas que confrontem você, que te façam crescer. O
que eu quero dizer com esse número 6? No início da minha caminhada, a minha igreja era muito grande, a igreja que eu frequentei no começo. Então tinha as panelinhas, os grupinhos que cada um se identificava mais. Então no final do culto, nós saímos pra comer, ou íamos pra casa de alguém, e era aquela farra. A gente ria, brincava, se divertia. Amém. Eu sei que aquele tempo pra mim, aqueles momentos, eles foram necessários para eu crescer em maturidade. Eu vejo que, assim, são ótimas pessoas, mas eu acredito que pro começo da minha caminhada eu precisava de mais ainda de Deus, eu precisava beber direto da fonte. E aquilo que eu estava procurando, na verdade, estava me tirando um pouco o foco. Então, esteja com pessoas, caminhe com pessoas, crie alianças com pessoas que te façam crescer, que olhe pra você e fale assim: olha, Mariazinha, eu sou igual a você, eu sou pecadora, eu sou humana igual a você, eu não sou diferente de você em nada, mas olha, eu vejo isso em você que talvez você possa melhorar. O que você acha? E se você não tem ninguém que faça isso por você, se você olha ao seu redor e vê que não tem ninguém que seja tão bom o suficiente pra você andar junto, pra você criar uma aliança, pensa um pouco, será que você não tá elevando muito esse padrão? Será que você não tá querendo que Deus desça aqui na terra para você caminhar com Ele? Nós não somos perfeitos, nós somos iguais. Número 7. Se você vê algum irmão, alguma irmã errar, não aponte o dedo para ele só porque ele tá errando de uma forma diferente que você. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa ignorância, apontamos o nosso dedo, então você começa a julgar todos aqueles que te cercam e esquece de olhar para você mesmo. Será que não é você que está precisando ser tratado? Essa sua maledicência, essa forma de julgar o outro, essa forma de não conseguir enxergar os seus defeitos, mas conseguir enxergar da outra pessoa. Então, se você conhece alguém ou ver alguém errar, não julgue essa pessoa, interceda pela vida dela, pergunte para ela se ela não quer ajuda, pergunte primeiro para Deus: Senhor, será que eu devo conversar com fulano sobre isso? Me direcione. Peça discernimento, direcionamento para Deus. Número 8. O número 8, ele é um conselho que eu queria muito ter recebido, porque eu confesso que eu era extremamente imatura e eu não via a necessidade de ler a Bíblia e me relacionar com Deus todos os dias. Eu sabia que eu precisava, mas sabe quando você pensa: vou deixar pra depois, a Netflix tá mais interessante, o rolê com os meus amigos da igreja tá mais interessante, ficar no Instagram tá mais interessante, e Deus sempre ficava em segundo lugar. Mas escuta uma coisa, Deus quer ser prioridade na sua vida, Deus quer relacionar com você todos os dias, Deus quer escutar a sua voz todos os dias. E se você sente dificuldade de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, peça ajuda pra Ele. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me livra de todas essas distrações, de toda essa resistência que o Satanás está colocando na minha vida de te buscar, e que eu possa centrar os meus olhos no Senhor. Porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente começa a ter intimidade, quando Deus começa a nos dar sabedoria e discernimento, parece que sai uma venda dos seus olhos assim, você fala: meu Deus, onde que eu tô? Onde que eu tava esse tempo todo? E isso é falta de relacionamento, isso é falta de intimidade, isso é falta de buscar a Deus. Número 9, não se impressione com grandes templos, não se impressione com um louvor perfeito, porque Deus, ele habita no simples. Se você vai a uma mega church, uma igreja muito grande, púlpito das pessoas que estão lá em cima, do louvor, amém, mas que você entenda, não condicione buscar a Deus a você estar numa igreja grande, a você estar numa igreja com pastores conhecidos, a você estar numa rodinha com pessoas influentes. Se condiciona a buscar a Deus porque é necessário, porque Ele deu o Filho dele para nos salvar, para lavar os nossos pecados. Então, se você tá num lugar, se você sente que você tá preso nesse lugar, peça a Deus que Ele te direcione, peça a Deus que Ele mude as intenções do seu coração, entregue isso a Deus. Número 10, não se apegue ao fato de que uma vida com Deus é uma vida livre de sofrimento, livre de choro, livre de dor, livre de tribulações. Não. A Bíblia mesmo diz que nós vamos ter aflições aqui na terra. Então, que você entenda, uma vida com Deus não significa uma vida perfeita. Uma vida com Deus significa que você vai ter lutas, sim, que grandes batalhas vão ser travadas, sim, mas aquele que te sustenta, aquele que te dá a mão e não solta, é maior do que todas as lutas que vão vir na sua vida, é maior do que todas as dores, é maior do que todos os problemas, é maior do que todas as preocupações. Então, se vier alguma luta pra você, algum problema, algo que você não consiga lidar,
Peça ajuda pra Deus, sabe? Não joga tudo pro alto, não deixa a sua fé abalar, não se desvie dos caminhos de Deus, porque as coisas não foram como você esperava que elas fossem. O último ponto que eu queria deixar pra vocês é: não seja inacessível ao Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua causa, deixa Deus operar cura, deixa Deus operar milagres, deixa Deus te mostrar que Ele consegue ir acessar e curar onde nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra foi ainda. Talvez você seja tão resistente para que as pessoas te acessem, mas seja disponível para Deus. Não seja inacessível. Eu garanto para você que a melhor coisa que você faz é você se dispor e deixar Deus trabalhar. Quando eu lembro da pessoa que eu era, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás até, eu entendo e eu louvo a Deus por Ele ter me sustentado. Deus soprou o fôlego de vida em mim de novo. Então, se você tem alguma doença, algum impedimento, algum trauma te impedindo, entrega para Ele, conversa com Ele. Se você não conseguir orar, então só chora e fala com Ele: Senhor, eu tô dedicando as minhas lágrimas aqui pro Senhor. Eu não consigo falar, mas as minhas lágrimas são pro Senhor. Trabalhe em mim e permita que Ele trabalhe. Bem,